Pai deixou minha mãe ser violenta comigo por anos, então na nossa reunião de família disse a todos como perdoar trapaceiros é um bom exemplo. Meu pai sempre foi contra qualquer confronto ou discussão. Ele é extremamente passivo, se recusa a se defender e evita qualquer conflito. Se alguém não estiver prestando atenção enquanto anda e esbarra nele, ele insiste que é culpa dele. Se um mecânico não consertasse seu carro corretamente, ele simplesmente o aceitaria como estava. Infelizmente, isso resultou em uma infância tumultuada com minha mãe insanamente narcisista. Ela controlava cada movimento dele. Ela o fez largar o emprego e ser um pai que fica em casa e fica preso. Ela o fez fazer todas as tarefas. Ela o traiu implacavelmente e até trouxe os amantes para nossa casa. Ela gostava de tornar a vida dele miserável todos os dias e ele nunca questionou isso. Minha família por parte de pai esteve lá por mim tantas vezes quanto eles puderam. Eles tentaram por anos fazer meu pai ir embora, mas ele nunca se mexeu. Quando ela direcionava sua raiva para mim, na forma de gritos, insultos ou humilhações gerais, meu pai nunca me defendia ou me apoiava. Quando eu era criança, se eu chorasse com meu pai sobre algo que minha mãe fez ou disse para mim, ele varria para debaixo do tapete ou simplesmente insistia para que eu esquecesse. Ele até tentaria justificar isso. Conforme fui crescendo, realmente percebi o quão bagunçado isso era. Minha mãe me expulsou de casa alegremente quando eu tinha 18 anos e meu pai apenas aceitou isso. Não disse nada. Entrei para a Força Aérea quase imediatamente e fui designado para o outro lado do país. Levou anos para eu entrar em um espaço mental melhor. Eu estava cheio de ódio. Minha mãe deixou meu pai 2 anos depois que fui designado e destruiu completamente meu pai no divórcio. Ela foi morta 1 ano depois em um acidente com um de seus amantes enquanto o cara dirigia alcoolizado. Fiquei muito feliz em ouvir que ela levou horas para morrer, e foi quando eu realmente soube que precisava de ajuda para processar as coisas. Tenho quase 30 anos agora, tenho uma namorada que é talvez a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, e entende completamente a situação com minha família. Aprendi a não me deixar consumir pela raiva e pelo ressentimento do meu passado e em vez disso coloquei essa energia no meu futuro. Tenho tido um contato extraordinariamente baixo com meu pai desde que o deixei. Por mais que eu tente, não consigo fazer essa conexão com ele. Recentemente fui a uma reunião de família e levei minha namorada comigo. Meu pai estava lá, pois era o lado dele da família. Eles têm muitos problemas com ele, mas ele é da família, então tanto faz, eu acho. Eu me certifiquei de evitar ele. Eu estava conversando com meus tios quando ouvi meu pai falando ao fundo. Ele estava discutindo como um colega de trabalho dele estava passando por um divórcio, pois ele descobriu que sua esposa estava tendo um caso, e estava posicionado para ter um divórcio muito favorável do seu lado. Meu pai comentou como seu colega de trabalho deveria trabalhar para perdoar sua esposa e, por suas próprias palavras, dar um bom exemplo de união e perdão, e como ele acreditava que deu um grande exemplo para mim nesse sentido. Juro que foi como se um interruptor tivesse sido desligado na minha cabeça e eu estivesse mentalmente de volta a ser o jovem de 18 anos cheio de raiva. Todos esses anos e ele nunca me ensinou porcaria nenhuma. Me virei para ele e perguntei se ele estava falando sério. Ele olhou para mim e começou a gaguejar. Sei que o minuto seguinte foi puro vômito verbal e não consigo retransmitir perfeitamente, mas para resumir, gritei como ele era um pai patético, como sua família toda sabe que ele é uma vergonha de ser humano que prefere que seu filho seja tratado como merda do que defender ele, que ninguém jamais o veria como um exemplo a seguir, que sua esposa preferiria transar com metade da vizinhança do que sequer tocar ele, e ele nunca deveria acreditar que alguém o respeita. Minha namorada rapidamente me levou para fora e me levou para casa. Foi insano o quão rápido ficar longe dele me fez sentir melhor. Ela apenas me abraçou quando voltamos e me disse que estava tudo bem. Mais uma vez, a melhor coisa que já me aconteceu. Fiquei envergonhado de como perdi a compostura e agora vou retomar minha terapia. No entanto, estou feliz por finalmente ter descarregado algo que sempre precisava ser dito sobre ele. A família tem reações bem misturadas. Seus irmãos e meus tios disseram que era hora de ele ouvir isso de mim. Meus avós estão bravos que eu fiz isso na frente de toda a família, com alguns dizendo que eu deveria ter feito isso no particular. Atualização 1.
Acordei na manhã seguinte e percebi que precisava resolver os eventos da noite passada. Primeiro falei com minha namorada e pedi desculpas sinceras por ela me ver daquele jeito. Ela me garantiu que não havia nada de errado, ela me conhecia há anos e sempre soube que eu era sensato, e entende por que eu surtei. Ela mesma tem um histórico de lidar com famílias narcisistas, então ela entende perfeitamente a dinâmica. Ela só me disse que seria melhor trabalhar para passar mais tempo com minha família já que meu pai sempre estará lá. Eu disse a ela para não se preocupar. Também informei a ela minhas intenções de retomar mais terapia só para me manter estável, o que ela ficou feliz em ouvir. Liguei para meus avós e me desculpei sinceramente também por ter causado um estrago tão grande na reunião de família deles. Que não era apropriado e, embora eu ainda ache que foi bom dizer isso a ele, deveria ter sido em particular e não na frente de todos. Eu também disse a eles que daqui para frente, por mais que eu ame passar tempo com eles, já que a família sempre anda em um grupo em que meu pai sempre estará, por enquanto, até que eu possa lidar com estar perto dele, preciso me distanciar ocasionalmente até me sentir confortável interagindo. Eu disse a eles que eu não estou nem nunca estabeleceria um ultimato ou exigências a eles, e que de qualquer forma eu preciso dar um passo para trás. Acho que durante meu pedido de desculpas e explicação eu estava meio que saindo pela tangente porque meu avô me interrompeu para me acalmar. Ele me disse que depois que eu fui embora, as pessoas meio que se separaram ou começaram a ir embora lentamente, e elas eventualmente conseguiram falar com meu pai individualmente. Acho que me ver ter um surto desses resultou em minha avó ter um mini surto quando ela começou a falar com meu pai, resultando em ela expulsando ele. Embora eu tenha um ótimo relacionamento com ambos, minha avó sempre foi extremamente protetora comigo, então me ver daquele jeito deve ter acendido um fogo nela. Meu avô então disse que se tornou um segredo de família aberto, a falha do meu pai. Os irmãos dele o provocam sobre isso e geralmente não têm um ótimo relacionamento com ele, e para meus avós é sempre apenas desconfortável. Meu avô disse que ele decidiu se distanciar do meu pai por enquanto, e tanto ele quanto minha avó deram a ele o ultimato de que, a menos que ele tenha uma reflexão profunda e vá para a terapia, essa distância pode se tornar permanente. Desde então, minha família enviou algumas mensagens com o consenso geral de que está tudo bem, com alguns membros mais velhos reclamando da minha falta de respeito para com meu pai. Finalmente, enviei uma mensagem de texto para meu pai na esperança de nos encontrarmos em uma cafeteria local e termos uma conversa final. Eu o encontrei e ele não parecia bem. Acho que os pais dele o criticando finalmente fizeram a mensagem passar. Eu tinha tantas coisas que poderia ter dito, mas em vez disso perguntei a ele primeiro se o colega de trabalho a quem ele deu o conselho aceitou bem. Ele apenas disse que nem ele nem vários colegas de trabalho interagem mais com ele. Perguntei se ele realmente acredita que cada coisa que ele fez por mim quando criança foi para meu benefício. Ele realmente não disse nada. Então finalmente perguntei se ele se arrepende de como fui tratado quando criança, e se ele acha que já fez algo errado. Ele pareceu completamente derrotado e apenas murmurou que poderia ter feito mais. Eu poderia ter cutucado e começado outro discurso, mas em vez disso eu disse a ele que isso deveria ser um adeus e que espero que ele consiga a ajuda de que precisa. Acho que finalmente descarregar minhas frustrações era o que eu precisava para finalmente conseguir seguir em frente e encontrar paz. Eu realmente preciso continuar no caminho certo para a terapia. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. As coisas progrediram nas últimas semanas. Resumindo, havia muita coisa escondida de mim. Meu pai era um babaca absoluto com sua família, e é por isso que o tratam do jeito que o tratam. Para contexto e clareza, Nathan é o irmão mais velho e meu tio. Ele é casado e tem uma filha e um filho. Meu pai é o segundo mais velho. João é o segundo mais novo, também casado e com um filho, e Rogério é o mais novo, casado e com 3 filhas. Eu me reuni com eles e perguntei sobre meu pai quando criança, como ele era e o que realmente está acontecendo com o relacionamento deles. Nathan suspirou e basicamente resumiu que, além do que eu sei, há muita história de fundo com a qual não estou familiarizado e que eles nunca me contaram, simplesmente porque nunca foi o tipo nem o lugar para isso.
O que eu sempre soube é que meu pai era bastante normal quando era jovem, um pouco tímido, mas fantástico academicamente, praticava esportes ocasionalmente, tinha um relacionamento próximo com seus irmãos e conhecer minha mãe no primeiro ano do ensino médio fez tudo ir por água abaixo. O que eu não sabia era que meu pai era uma figura orientadora para seus dois irmãos mais novos, era geralmente visto como uma das pessoas mais legais, com um futuro brilhante pela frente. Meus avós o adoravam e ele até se tornou um pouco uma criança de ouro, mas ninguém se importou. A razão pela qual sua família não o respeita é o que aconteceu com seu comportamento quando minha mãe se apegou a ele. Primeiro começou de forma simples, minha mãe agiu rude e distante com a família. Eles não eram grandes fãs, mas meu pai a amava, então eles toleravam isso. Ela se tornou possessiva e lentamente isolou meu pai e o convenceu a desistir de suas ambições e objetivos. A família ficou preocupada e passou muito tempo tentando falar com ele e convencer ele a ir embora. Meu pai não se mexeu e começou a atacar. Quando eu nasci, minha família tentou falar com meu pai sobre a atitude da minha mãe. Meu pai ficou bravo e ameaçou denunciar eles por assédio. Ele estava em negação sobre o comportamento dela quando a esposa de Nathan estava tendo problemas de fertilidade. Minha mãe mandou mensagens para ela com coisas terríveis e cruéis. Quando Nathan ficou bravo e foi falar com meu pai, ele disse a Nathan para deixar para lá e até tentou justificar o que ela tinha dito. Nathan deu um soco nele e a polícia quase se envolveu. Nathan passou a odiar ele. João passou a odiar ele quando minha mãe insultou seu filho devido a deficiências físicas leves. Meu pai fez uma piada sobre o que ela disse. João o odiava, então finalmente Rogério, que sempre idolatrava meu pai, tentou informar meu pai que minha mãe deu em cima dele. Meu pai respondeu chamando ele de louco e dizendo que ele estava tentando acabar com o relacionamento dele. Quanto mais tempo meu pai passava com minha mãe, mais ele começava a repetir a atitude dela. Quando todos eles me deram sinais de abuso e tentaram intervir, meu pai ameaçou mentir, acusar eles de coisas piores. Minha mãe tinha dinheiro e advogados e poderia tornar a vida deles um inferno se tentassem. Quando minha mãe morreu, ele provavelmente percebeu que foi tudo em vão. Meus avós pareciam não querer aceitar o fato de que ele estava perdido, ou talvez eles esperassem que ele pudesse consertar sua vida. Isso era muita coisa para processar e só foi confirmado pelo meu próprio pai quando ele me ligou para perguntar sobre terapia familiar conosco. Atualização 3. Cheguei à decisão de que era hora de cortar relações com meu pai para sempre. Quanto mais eu aprendia sobre como ele era, mais eu percebia que nada de bom sairia de ter ele em minha vida. Também vou colocar uma pequena distância entre mim e a família do lado dele até que eu possa processar mais as coisas. Há apenas muitas coisas para resolver lá. Eu me encontrei com meu pai uma última vez em uma cafeteria para conversar sobre as coisas. Perguntei a ele uma última vez o porquê ele fez tudo isso, o porquê ele deixou sua esposa tratar todo mundo como lixo e ele mesmo os tratou também como lixo. Ele tentou se esquivar da pergunta, mas eu exigi saber e ele basicamente respondeu que era porque ele a amava. Foi uma resposta estúpida. Ele a amava e simplesmente se agarrava a ela, não importava o que ela fizesse. Não importa o quanto ela o machucou ou machucou os outros, ele era um homem inseguro que simplesmente se apegava à primeira mulher que lhe dava atenção. Mesmo quando ela lentamente destruiu sua vida. Eu simplesmente me levantei e disse a ele para consertar sua vida, mas que eu não faria parte disso, e esperava que ele tenha o bom senso de entender o porquê. Não importa o quanto ele tentasse expressar, eu tinha 2 pais abusivos. Ele não disse nada. Só ficou me encarando. O que nos leva à noite passada. Recebi uma ligação dos meus avós dizendo que na noite anterior meu pai tentou ligar para os irmãos e fazer as pazes. Infelizmente, pelo que eles disseram, ele fez isso da maneira mais evasiva possível, se isentando de qualquer culpa. Isso não foi bem. Depois de eventos recentes e velhas feridas sendo desenterradas, eles lhe deram uma bronca verbal que fez a minha parecer microscópica em comparação. Meu pai desligou e perdeu a cabeça. Pelo que fiquei sabendo, ele está indo para o outro lado do país para começar do zero também. Pela comunicação mínima que eles têm com ele, ele está agindo incrivelmente vil com eles, e eles dizem que ele parece estar agindo exatamente como minha mãe. Atualização 4.
Para aqueles que ficaram por aqui, eu diria que acabou e está tão resolvido quanto possível. Minha namorada, agora noiva, e eu vamos nos casar no final deste ano. Meu pai voltou para nossa cidade depois de algumas semanas. Ele não tem mais emprego. Ele está morando com meus avós e finalmente assumiu a responsabilidade por sua vida, suas escolhas e seus relacionamentos danificados. É tarde demais para muitos da família, mas seus pais aparentemente estão dando alguma ajuda, já que ele está finalmente tentando consertar as coisas. Meu pai meio que se tornou um mascote para problemas familiares mais profundos que pioraram com o tempo. Minha noiva e eu decidimos nos distanciar. Ficamos meio decepcionados ao ver como, já que a família dela é insanamente tóxica, podíamos nos apoiar na minha, mas percebi que a minha tem problemas demais para ser confiável. Temos um grupo fantástico de amigos, então ficaremos bem. E é basicamente isso. Vou encerrar isso e seguir para um estilo de vida muito menos amargo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!